Alguns investidores têm medo de investir em fiagros por serem investimentos recentes, aproximadamente aí 2 anos de existência. E isso é totalmente compreensível, até porque devemos ver como esses ativos vão se comportar no decorrer do tempo. Porém, essa questão de tempo não é o único fator a se levar em consideração ao se escolher investir em fiagros ou não. Devemos nos lembrar que os fiagros, eles são muito parecidos com os fundos imobiliários de papel. A única diferença é que um investe no setor agro e o outro investe no setor imobiliário. O principal investimento dos fiagros hoje em dia são os CRAs, os CRAs, assim como acontece nos fundos imobiliários de papel, e seus principais investimentos são os CRIs, os CRIs, conhecido também como certificados de recebíveis imobiliários. Já no caso dos fiagros são os certificados de recebíveis do agronegócio. É como se esses ativos emprestassem dinheiro para empresas do setor imobiliário e do setor agro e ele, no decorrer do tempo, tivesse esse valor devolvido com um acréscimo de juros. Então, basicamente, é dessa maneira que funciona. E atualmente, pessoal, nós temos muitos fundos imobiliários de papel considerados seguros. E nós podemos saber se um fundo imobiliário de papel ele é seguro ou não pela sua taxa média de juros. No caso, a taxa que os seus contratos CRIs são firmados. E de maneira similar também hoje existem fiagros que pela sua taxa média de juros nós podemos ver se eles são relativamente seguros ou não. Eu falo relativamente porque na renda variável não existe nenhum investimento 100% seguro. Isso não existe na renda variável. Todos os investimentos têm seus riscos, porém, alguns, por serem considerados um pouco mais seguros, minimizam eventuais riscos que podem ocorrer no decorrer do tempo. Então, nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês 5 fiagros que, através da sua média de juros, dos seus CRAs, podemos considerar eles ativos relativamente seguros. Porém, eu sempre aviso, os vídeos não são recomendação nem de compra nem de venda de nenhum ativo. Se algum deles lhe interessar, cabe a você procurar se aprofundar, entender melhor como é que esse fiagro ele funciona, para que você possa sim fazer bons investimentos. A minha análise aqui nesse vídeo é bem breve, é bem simplificada, então antes de investir em qualquer ativo, você tem que estudar, ler os relatórios gerenciais, para que você possa sim fazer uma boa escolha. Beleza? O primeiro fiagro, pessoal, é o BBGO11. Só tenho que avisar que isso não quer dizer que o BBGO11, por ser o primeiro que eu estou falando, ele é melhor do que os outros. Essa questão aqui é irrelevante. Eu só vou mostrar aqui 5 ativos que eu acho relativamente seguros. Atualmente, esse fiagro ele está sendo negociado aqui a R$ 91,30. Seu dividend yield, que é a sua rentabilidade acumulada dos últimos 12 meses, está de 13,72%. Ele pagou aqui nos últimos 12 meses por cada cota o valor de R$ 12,51. Descendo aqui, nós podemos ver que seu valor patrimonial por cota, que poderíamos considerar como seu preço justo, é os R$ 97,71. Mas como vimos lá em cima, está sendo negociado a R$ 91,30. Então ele está abaixo do que seria o seu preço justo. E se levarmos em consideração o seu indicador P sobre VP, ele está de 0,93. Isso quer dizer que atualmente esse fiagro ele está com 7% de desconto. Ele tem um patrimônio aqui de R$ 391 milhões, tem quase 6 milhões em caixa disponível para futuros investimentos e daqui um tempinho vai chegar aos seus 10 mil cotistas. Além disso, tem uma liquidez média diária de R$ 432 mil. Descendo aqui, nós podemos ver que seu último rendimento anunciado e pago foi de R$ 1,01 por cada cota. Aqui no seu relatório gerencial já podemos ver que ele é um fiagro do Banco do Brasil, atualmente um dos maiores bancos que financia empreendimentos do setor agro. E aqui pela sua taxa média de juros, pessoal, como eu mencionei, nós podemos ver se um fiagro ele é relativamente seguro ou não. Primeiramente, os seus CRAs que estão indexados ao índice IPCA têm uma média de juros aqui de 6,92%. Que é uma média muito boa. Já os CRAs que estão indexados ao índice CDI tem uma taxa média aqui de 2,83%. Aí talvez você me fale assim, Lucas, mas por exemplo o Fiagro Vigia 11 tem uma média de juros de CDI mais 6%. Ele entrega muito rendimento. Realmente isso acontece. Porém devemos considerar que com essa média de CDI mais 6%, o Vigia 11 ele é um fundo muito mais arriscado do que o BBGO 11. Devemos sempre ter em mente aquela questão, maior rentabilidade, maior risco. É muito mais provável um dos devedores do Vigia 11 dar um calote no Fiagro do que algum devedor aqui do BBGO 11. Então, se você encontra assim um Fiagro ou até um fundo imobiliário de papel que tenha ativos indexados ao CDI, se ele tiver com uma média de 3, 4%, são ativos relativamente
seguros, porque são empresas que pegaram dinheiro desse ativo e dificilmente vão dar um calote nele. Isso não quer dizer que é impossível acontecer, estou falando que é mais difícil isso acontecer, porque geralmente são empresas grandes, empresas sólidas, que faz muito tempo que estão no mercado. O próximo fiagro, pessoal, é o KNCA11, um fiagro da Kinea, atualmente sendo negociado a R$ 107,60, com dividend yield de 14,70%, e nos últimos 12 meses por cada cota pagou o valor de R$ 15,82. Descendo aqui nós podemos ver que seu valor patrimonial por cota, o que poderíamos considerar como seu preço justo, é os R$ 103,51, mas como vimos lá em cima está sendo negociado a R$ 107,60. Então no momento ele está acima do que seria o seu preço justo. E o seu P sobre VP está de 1,04. Então ele está assim com 4% de ágio, 4% mais caro do que seria o seu preço justo. Ele tem um patrimônio aqui de 2 bilhões e 88 milhões de reais, atualmente o maior fiagro sendo negociado na bolsa. Ele tem aqui um CAT de 350 milhões de reais, um bom caixa aqui para fazer futuros investimentos, está chegando próximo a 41 mil cotistas. Além disso, tem uma liquidez média diária de 2,4 milhões de reais. Descendo aqui, nós podemos ver que seu último rendimento anunciado e já pago foi de R$ 1,11 por cada cota. Aqui no seu relatório gerencial, podemos ver a taxa de juros dos seus ativos. Por exemplo, os seus CRAs que estão indexados ao índice CDI, tem uma taxa média aqui de 4,97%, que pode chegar até a 5,44%. Então vocês podem ver que ele tem uma rentabilidade maior do que o fiagro anterior que eu mencionei. Eles são um pouquinho mais arriscados do que o anterior. Porém, os seus CRAs que estão indexados ao índice IPCA têm uma taxa muito mais segura, de 6,62% até 7,99%. Então, atualmente, os CRAs que estão indexados ao CDI do KNCA11 são um pouco mais arriscados do que o do fiagro anterior, porém, os que estão indexados ao índice IPCA são considerados um pouco mais seguros do que o do fundo anterior. Além disso, devemos levar em consideração também a gestora, né? Estamos falando aí da Kinea, uma excelente gestora de fundos imobiliários e que com esse fiagro aqui também tem feito um excelente trabalho. Então devemos levar isso aí também em consideração. O próximo fiagro, pessoal, é o Rura 11, um fiagro aí do Itaú, atualmente sendo negociado a R$ 10,52, com dividend yield de 13,88%. E nos últimos 12 meses, por cada cota, pagou o valor de R$ 1,46. Descendo aqui, nós podemos ver que seu preço justo seria os R$ 10. Porém, como vimos lá em cima, está sendo negociado a R$ 10,52. E se levarmos em consideração seu indicador P sobre VP, que está de 1,05, ele está 5% mais caro do que seria o seu preço justo. Ele tem um patrimônio aqui de 1 bilhão e 72 milhões de reais, tem 147 milhões em caixa disponível para futuros investimentos, conta com pouco mais de 33 mil cotistas. Além disso, tem uma liquidez média diária de 1,7 milhões de reais. Seu último dividendo pago foi de 13 centavos por cada cota. Ele sempre anuncia aqui no último dia útil de cada mês e 5 dias úteis depois ele realiza o seu pagamento. Aqui no seu relatório gerencial, mostra que o objetivo desse fiagro é buscar uma rentabilidade de CDI mais 3% até 3,5%. Então ele busca assim uma rentabilidade segura. Isso mostra que ele tem assim investimentos considerados um pouco mais seguros do que fiagros que buscam uma rentabilidade muito maior. Porém, se pegarmos a média de todos os seus CRAs que atualmente estão indexados ao índice CDI, a sua rentabilidade atual está de CDI mais 4,1%, o que ainda é uma boa rentabilidade e uma rentabilidade relativamente seguras. Além disso, devemos nos lembrar que o quê? Esse é um ativo do Banco Itaú, um banco aí que financia muito também setores do agronegócio. Ele tem aqui também uma boa diversificação com respeito à exposição setorial e também com respeito à exposição por tipos de garantia. Então ele minimiza assim, eventuais riscos por causa da sua rentabilidade e também por causa da sua diversificação. Então ele diversifica bastante para diminuir a sua exposição e consequentemente diminuir eventuais riscos que ele poderia ter caso algum dos seus devedores desse algum calote e ele tivesse uma exposição muito alta em algum deles. Isso impactaria muito negativamente nos seus rendimentos. Então essa diversificação minimiza bastante eventuais riscos. O próximo fiagro, pessoal, é o CPTR11. Atualmente sendo negociado aqui a R$ 96,29. Seu dividend yield no momento é de 17,56%. Aqui nós podemos ver que seu preço justo seria os R$ 97,90, mas como vimos aqui em cima está custando R$ 96,29. Então está sendo negociado um pouco abaixo do que seria o seu preço justo. Seu P sobre VP está de 0,98. Então ele está assim com 2% de desconto. Seu patrimônio atual é de R$ 405 milhões de reais
Ele tem aqui 22 milhões em caixa disponível para futuros investimentos, chegando próximo aos 18 mil cotistas. Além disso, tem uma excelente liquidez média diária de 1,8 milhões de reais. Seu último rendimento pago foi de R$ 1,20 por cada cota, que correspondeu a um rendimento no mês de 1,23%. Aqui no seu relatório inicial podemos ver com respeito à sua taxa média. Por exemplo, aqui podemos ver que ele tem CRAs indexados ao índice CDI, com uma taxa média de 4,7%, que corresponde no momento a 62% dos seus CRAs, e ele tem aqui 29% dos seus CRAs indexados ao índice IPCA, mais uma média aqui de 8%. Então são ativos relativamente seguros por causa dessa média aqui. CDI a 4,7%, menor do que o KNCA11 que eu havia mencionado anteriormente, e o IPCA na faixa aqui dos 8%. Então são ativos relativamente seguros. Como vocês podem ver aqui também, ele não tem exposição direta a produtores rurais, o que minimiza também eventuais riscos. Além disso, com respeito aos seus números de domadores de recursos, no caso, o número de devedores que atualmente ele tem, soma-se aqui 28. Então ele procurou também diversificar para evitar riscos futuros. E o último fiagro, pessoal, é o SNAG11, atualmente sendo negociado a R$ 10,20, lembrando que ele passou a ser um fiagro de base 10. Ele está aqui com seu dividend yield de 13,25% e nos últimos 12 meses por cada cota já pagou R$ 1,35. Nessa aqui nós podemos ver, com respeito ao seu valor patrimonial, o site aqui ele ainda não atualizou. Porém, se pegarmos esse valor e dividirmos por 10, vai dar R$ 10,08. Então esse seria o preço justo do SNAG11. Mas como vimos lá em cima, está custando R$ 10,20. Então uma diferença aí de 12 centavos por cada cota. Então provavelmente o seu preço sobre VP aqui vai estar de 0,98 até 0,99. Um desconto bem pequeno. Seu patrimônio atual é de 302 milhões de reais. Ele tem aqui um pouco mais de 9 milhões em caixa disponível para futuros investimentos. Conta com um pouco mais de 46 mil cotistas. Tem uma liquidez média diária de 107 milhões de reais. E descendo aqui nós podemos ver que seu último rendimento pago foi de 12 centavos por cada cota. E aqui nós podemos ver a taxa de juros dos seus ativos CRAs. Lembrando, pessoal, que o SNAG11, esse fiagro, ele é o fiagro da Suno. Atualmente ele conta aqui com 57 devedores, então bem diversificado com respeito aos seus tomadores. E os seus CRAs estão indexados ao índice CDI, com uma taxa média de 3%, e ao índice IPCA com uma taxa média de 7,24%. Então, excelentes taxas. São taxas menores que provavelmente vão entregar aí um menor rendimento aos seus cotistas, porém, são ativos muito mais seguros do que aqueles que entregam altos rendimentos. Então, às vezes é melhor você ter uma rentabilidade menor, um ativo mais seguro, do que você buscar uma rentabilidade maior e estar correndo assim maiores riscos nos seus investimentos. Então, pessoal, esses são aí 5 fiagros que atualmente são considerados, no meu ponto de vista, ativos relativamente seguros. Lembrando, relativamente, porque não existe nenhum ativo 100% seguro, sempre tem riscos. Porém, esses ativos aqui, por meio das suas diversificações, tanto do setor de atuação dos seus devedores, como na quantidade de devedores que atualmente ele tem. E o mais importante também, com respeito à sua taxa de juros, que são taxas boas, então esses fiagros, eles minimizam eventuais riscos que eles possam ter, o que traz assim uma maior segurança para o investidor. Então, se você está procurando ativos fiagros que são relativamente seguros, eu te mostrei aqui 5 boas opções de investimento. Cabe agora você analisar e escolher um deles para que você possa investir, se essa for a sua vontade. Beleza, pessoal? Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.